Muito bem, Isaías capítulo 19, esse é o nosso capítulo de hoje, nosso estudo. Vou colocar aqui, gente, Isaías 19, a proposta, sempre trago aí uma proposta de tema, para que ela nos ajude a andarmos numa direção, a gente saber sobre o que a gente propõe refletir hoje à noite, e o tema nos ajuda a isso. Bom, a gente vai propor falar sobre isso, até mesmo porque o texto ele é bem inesgotável, então a gente precisa mais ou menos definir o que a gente quer como proposta, e o tema nos ajuda nisso. Então, propósitos do Senhor para casos perdidos. Então, essa é a proposta da gente pensar no hoje, quais são os propósitos de Deus para casos perdidos, para quem não deu em nada, e para quem desabou tudo. O que Deus tem como proposta? Só a sepultura? Então, quem deu tudo errado, quem enviesou, quem perdeu tudo, quem não tem o que fazer mais e para onde ir, quem chegou no fundo do poço, qual é o propósito de Deus para quem chegou no fundo do poço, né? Essa ideia, e esse texto de Isaías está naquele bloco das sentenças que o Senhor está dando às nações, e em especial 18, 19 e 20, são sentenças para a Etiópia, Egito e para os dois juntos no capítulo 20, na próxima quinta-feira. Hoje é uma sentença para o Egito. Vamos ler o capítulo todo. Sentença contra o Egito, versículo 1. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os próprios egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo. Cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvaecerá, desfalecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, e encantadores, e necromantes e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Secarão as águas do Nilo, e o rio se tornará seco e árido. Verso 6. Os canais exalarão um mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão e se esgotarão. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas ribanceiras, e tudo que foi semeado junto dele se secarão. Serão levados pelo vento e não subsistirão. Os pescadores gemerão, suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Consternar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano de algodão. Os seus grandes serão esmagados, e todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoan, os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó, sou filho de sábios, filhos de antigos reis? Verso 12, onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora, ou informem-te do que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Mênfis, fazem errar o Egito os que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante. Eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como bêbado quando cambaleia no seu vômito. Não aproveitará ao Egito obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão e tremerão ao levantar-se da mão do Senhor dos exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar, encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos exércitos, do que determinou contra eles. Naquele dia, haverá 5 cidades da terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos exércitos. Uma delas se chamará Cidade de Sol. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e Ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. Verso 21.
O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e oferta de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e Ele lhes atenderá as orações e os curará. Está falando de quem, gente? O Egito. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção na terra, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, o Senhor dirá que é obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. Amém. Deus nos abençoe com a sua palavra. O Egito, ele tem uma história que se inicia já uma advertência a Abraão. No chamado de Abraão, em Gênesis capítulo 15, verso 13, verso 14, o Senhor diz a Abraão o seguinte: Abraão, tua descendência, ela vai ser escrava numa terra, mas eu julgarei essa terra. Abraão, ele estava sendo advertido pelo Senhor do ambiente do nascedouro do povo de Israel. O povo de Israel nasceu no Egito. Enquanto formação de povo, foi no Egito, como escravos. Aí Deus envia Moisés para livrar o povo dele desta terra e levá-lo a uma terra chamada a Terra da Promessa. Então, assim, desde a época de Abraão, o Egito já tinha sido alertado. Ele tinha sido alertado que o Egito seria sentenciado. O Senhor julgaria a terra opressora, a terra dos escravizadores. O povo será escravizado, mas os escravizadores receberão a sentença. E que sentença! Se você acompanhou o texto, nós observamos aqui que no final, o Senhor tem proposta de bênção para o Egito. Pois é, quando a gente analisa propósito de Deus para casos perdidos, nada melhor do que o Egito para representar um caso perdido. Gente boa, o que representa o Egito para nós? O mais próximo que a gente entende de simbologia para o Egito hoje é o mundo mesmo que a gente está. Nada melhor representa o Egito do que o nosso mundo. Essa estrutura, essa visualização de um governo estabelecido. Nós estamos acompanhando as eleições norte-americanas. Nós estamos falando de um assunto egípcio, onde os seus governantes, os seus líderes estão se levantando e sendo eleitos. É nesse sistema estruturado, é nesses governos estabelecidos, é no que é visualizado, é no que é edificado. Então é isso aí. Então, essa figura do Egito para nós é muito o mundo que a gente vive. Por isso que o Senhor, Ele nos dá um entendimento nas Escrituras que assim como o povo dele foi retirado do Egito, nós também fomos retirados do mundo. Para ganharmos o mundo só se sairmos dele. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse império das trevas é um reino que ele é oposto e hostil ao reino de Deus. E hoje nós não estamos mais debaixo do reino faraônico desse mundo, mas estamos sim debaixo do reino do Senhor, porque um dia nós dissemos: venha o teu reino. E agora nós somos absolutamente seus discípulos. Então o assunto nosso é outro. Então o Egito, ele passa a ser uma manifestação de como Deus faz. Mas como nós estamos num propósito aqui, ao estudarmos Isaías, que nós não estamos observando os contextos mais históricos, nós queremos trazer princípios para a gente, esse texto tem muito a nos falar. Vamos pensar nesse primeiro ponto. Eu queria dividir com vocês duas propostas. Primeiro, falar do Egito, o caso perdido, por que o Egito é um caso perdido, e qual é depois o segundo bloco, qual é o propósito do Senhor para casos perdidos. Boa? Então, primeiro, do verso 1 até o verso 15, a gente vai falar aqui sobre esse caso perdido. Esse primeiro ponto,
desse Deus, desse Senhor que vem sobre as nuvens, Salmo 104 diz que a nuvem é um carro que o Senhor usará. Salmo 104, verso 3, ele vem sobre a nuvem, o seu carro veloz. E aqui ele começa dizendo: sentença contra o Egito. Quem virá contra o Egito será aquele que sobre uma nuvem ligeira vai efetuar as suas sentenças. E por causa dessa chegada desse homem que vem numa nuvem ligeira, os poderosos do Egito terão os seus corações estremecidos, e os seus sábios, eles ficarão de forma tremida, enquanto os egípcios terão suas almas desmaiadas, os seus líderes, os seus encantadores, os seus ídolos, eles serão estremecidos porque ele chegou. Aí tem 3 áreas onde o Senhor vai tocar, que torna um caso perdido, certo? Primeiro ponto que o Senhor vai tocar é no relacionamento. A gente vai chegar numa conclusão que o Senhor Jesus nos alertou, e é verdade. A casa dividida não tem como prosperar. Se você quiser tornar uma nação frágil, abale os seus relacionamentos. Mateus, fala isso, 12, 25, quando o próprio Jesus disse, quando ele foi acusado de que ele expulsava Satanás em nome de Satanás, ele ensinou esse princípio, ou ressaltou esse princípio, dizendo: escuta, Mateus 12, 25, se um reino estiver dividido, ele não prospera. Assim como a casa, se a casa estiver dividida, ela não subsistirá. Se a sua família não estiver unida, ela não vai vencer. Se a igreja tiver divergências, se o ambiente da igreja for um ambiente de desunião, a igreja fatalmente, ela pode crescer bastante, mas ela é um caso perdido. Porque as estruturas de relacionamento, quando elas são abaladas, quando eu e você não formos mais a voz do Senhor para nós é: não pode, porque a unidade não é uma questão de relacionamento social, é um movimento espiritual. Porque se houver a desunião, a quebra, a igreja paga o preço. Se houver uma quebra, se for irmão contra irmão, reino contra reino, povo contra povo, egípcio contra egípcio, vai haver no final um caso perdido. E o Senhor aqui no versículo 1 até o versículo 5, o versículo 4, é nesse ponto que ele toca. Do verso 1 ao verso 4, o Senhor toca na unidade do Egito. O espírito dos egípcios, eles não terão mais. A força egípcia de ser um povo só, não acontecerá mais. E esse povo aguerrido, que é unido, debaixo da voz faraônica, que diante de qualquer empreitada, diante de qualquer inimigo, eles iam ferozes para cima para ser vencedores, eles não terão mais esse espírito de unidade, porque eu colocarei egípcio contra egípcio, irmão contra irmão, reino contra reino. Então eles mesmos eles se desfarão por eles mesmos. E quem fez isso foi eu. Então, para tornar um caso perdido, eu toco na unidade. Incrível, né? Para tornar um caso perdido, eu toco naquilo que é fundamental para uma casa, para um casamento, para uma igreja, é estrutural, que é a unidade. Então eu toco nesse ponto. E o Egito será um exemplo disso. Então, às vezes, já começa a falar com a gente. Porque as nossas brigas e as nossas confusões, os nossos levantes um contra o outro, isso precisa ser corrigido o quanto antes. Porque no final vai dar um caso perdido. É uma nação perdida, é um assunto perdido, é uma família perdida. Boa? Veja só, versículo 3, depois que o Senhor apresenta isso no versículo 2, cada um pelejará, irmão contra irmão, um contra o próximo, uma bagunça, e o Senhor nem precisou levantar exército de fora, ele só mexeu a água interna. O espírito dos egípcios se desfalecerá, desaparecerá, esvaecerá, no versículo 3, dentro deles. E sabe o que acontecerá?
eu anularei o seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, encantadores, necromantes, feiticeiros. Para resolver qual o problema? Para resolver o problema da falta de unidade. Para resolver o problema absoluto da falta de unidade. Então, como nós já estamos divididos, cada um vai buscar os seus feiticeiros. Como nós já estamos divididos, cada um vai buscar os seus líderes, os seus encantadores, os seus magos, os seus pastores, os seus apóstolos, os seus gurus, cada um vai em busca disso. E o Senhor está dizendo, eu não vou dar a resposta. Eu não vou dar a resposta porque não há unidade. E sabe o que acontecerá? No final, eu vou levantar um rei muito cruel sobre esse povo desunido. Sobre esse povo desunido que está em busca dos seus próprios orientadores, já que eles estão um contra o outro, eu vou fazer exatamente nesse ambiente de bagunça, de desunião e de cada um querendo buscar respostas, que se levantará um que terá a voz sobre todos. Só que esse que se levantará para ter a voz sobre todos é um Deus absolutamente cruel. Esse é o ambiente que se levanta deuses cruéis, quando nós perdemos a percepção de quem nos orienta e estamos entregues a quem tem poder. Deus ministre o seu coração, gente. Esse vai ser o ambiente do anticristo. Perceba, versículo 4: entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel. Os egípcios, eles se submeterão a um rei feroz. Esse os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. Qual vai ser o ambiente do anticristo? Dúvida? Por favor, eu não estou dizendo que isso aqui é o anticristo, que esse texto fala do anticristo. Não é isso. Eu estou falando que o ambiente é o mesmo. Olha só, quer acompanhar, se é verdade, aonde é que a Bíblia revela a chegada do anticristo? 2 Tessalonicenses, se quiser acompanhar aí, vamos dar uma lida nesse texto. 2 Tessalonicenses 2. Veja se o ambiente ele não é o mesmo. 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso... Tá certo, gente? É 1 Tessalonicenses, né? Primeiro ou segundo, gente? Boa. Eu anotei aqui errado. Chegada do anticristo. É isso. 2 Tessalonicenses 2 mesmo. Vocês ficam rindo, né? Meu Deus, tem. 2 Tessalonicenses 2, é isso mesmo. Verso 1. Irmãos, no que se diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com eles, nós vos exortamos, ou seja, a gente está orientando vocês, 2 Tessalonicenses 2, verso 2 agora. Aqui não demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Não, não chegou. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, em qual ambiente o filho da perdição surgirá? No ambiente de apostasia, de pessoas abrindo mão da referência e se tornando cada um seu próprio Deus. Apostasia é o homem que define agora para onde ele vai e não tem mais o Senhor como seu rei. Eles apostataram desse rei para conduzir as suas vidas de acordo com a sua própria vontade. Ou seja, um povo absolutamente desunido. Vamos para frente. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então ele vai exigir o quê, gente? A adoração. Ele vai se ostentar como se fosse o próprio Deus. Ele vai ser o quê? O rei absoluto sobre todos. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? Isso não é novidade, eu só estou relembrando vocês. E agora sabeis
o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Vamos continuar até o 12. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Tudo bem que o anticristo ainda não chegou, mas que ele já está atuando, o seu papel já está sendo executado, e está aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por que eles estão morrendo? Porque eles rejeitaram a verdade. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ou seja, o iníquo se levantará para aqueles, esse homem que se levantará aqui, aonde o Senhor está falando em Isaías 19, no Egito, vai ser para aqueles que quiseram sempre ter a sua vida autônoma e não querem dar ouvidos à verdade, e esse povo que sempre rejeita orientações do Senhor ou entregues à verdade, eles não aceitam, o Senhor vai mandar a operação do erro, para que eles acreditem na mentira. Então o iníquo ele vai curar, o iníquo ele vai fazer grandes poderes, o iníquo vai mandar descer fogo do céu, e o Senhor vai permitir isso. E essas pessoas, ao verem um homem tão poderoso assim, vão dar crédito a ele, e vão se submeter a ele. Só que ele é o mentiroso, ele é o iníquo. Porque o povo de hoje não está atrás da verdade, o povo de hoje está atrás de poder. E em relação a poder, o inimigo terá poder, ele só não tem a verdade, o que ele tem é a injustiça. Mas como o povo não quer verdade, o povo só quer poder, o iníquo vai resolver essa parada. Então as pessoas serão entregues à mentira, o Senhor os entregará à mentira, porque eles nunca quiseram a verdade. É incrível. O Senhor está falando para o Egito, para o mundo, que reinará sobre o mundo um muito cruel, um homem muito mau. Esse é um rei feroz que vai dominar esse Egito. Não somos nós, né, irmãos? Amém? Não somos. Ixi. Então, esse rei não vai ser o nosso. Pois é, mas assim, só presta atenção nos versículos anteriores, porque o Senhor vai mandar uma bagunça e uma desordem de relacionamentos. Só cuidado, para que não haja esse irmão contra irmão, pessoa contra pessoa, fofoca com fofoca, e vai desandando tudo, para que não nos tornemos um ambiente egípcio, para que um rei feroz nos domine. Por isso que a questão vai ser o caso perdido. Segundo ponto que o Senhor toca vai ser no sustento. Então vai lá do versículo 5 ao versículo 10. Se no primeiro ponto foi relacionamento, o segundo ponto vai ser sustento. Então do 5 ao 10, o Senhor tocará mais uma vez naquilo que é o sustento. Ele vai secar as águas no Nilo. Egito sem Nilo não tem vida. Então o Senhor está dizendo que o rio Nilo vai secar. Acompanha aí na tua Bíblia, a partir do versículo 5. Haverá cheiro de morte, tudo vai murchar. A partir do versículo 5, vou só pontuar aqui algumas coisas. Nada que foi plantado será colhido, tudo vai secar, vai ser levado pelo vento. Homens gemerão, suspiros de desespero, desanimados desfalecerão, consternados, isso é, estarão desesperados, no verso 9. Os nobres, ou seja, os grandes, versículo 10, eles entrarão em depressão, eles serão esmagados, eles estarão completamente destruídos. E os jornaleiros, jornaleiro, gente boa, não é quem trabalha com jornal. Jornaleiro é quem tem uma jornada. Então, jornaleiro é quem é assalariado.
Então, quando você encontra jornaleiro na Bíblia, quem é assalariado por um dia. Então, quem é o diarista, por exemplo? Então, é quem é assalariado. Um dia de trabalho recebe. Então, esses são os jornaleiros. Então, e os jornaleiros andarão como? Abatidos de alma, tristes, porque não tem trabalho. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que foi que aconteceu nessa pandemia? O que foi que aconteceu com essa pandemia? E vê se os sentimentos não são os mesmos. Quando o Senhor abalou, é morte para todo lado. Muita coisa está murchando. Nada do que foi plantado vai ser colhido. O que você fazia de planos para 2020 não vingou. O vento levou. Então vê se o sentimento não é o mesmo. Suspiros de desespero, desânimo, desfalecimento, gente consternada, diarista não tem mais trabalho, gente está sendo demitida por todo lado, joga a rede e não pega peixe. Os nobres estão entrando em depressão, porque quem era melhor de vida, classe alta está caindo para a classe média. Está parecido aqui. Então, quando o Senhor vai mexer com o Egito, Ele toca em unidade. Quando o Senhor vai mexer com o Egito, Ele toca em sustento. Depois, quando o Senhor vai tocar no Egito, Ele toca em direcionamento. Terceiro. Então, vai do versículo 11 até o versículo 15, o Senhor agora vai tocar em direcionamento. Esse povo não tem resposta para o que está acontecendo. Esse povo, do verso 11 ao verso 15, versículo 11, na verdade, são nécios os príncipes de Zoan. Zoan era a capital da realeza egípcia. Parêntese, Faraó era um deus. Faraó era considerado uma divindade. Faraó não sabe para onde ir. Os conselheiros do Faraó só dão conselhos estúpidos. Eles não têm respostas. Por que o Nilo secou? Eles não sabem o que dizer. Por que tudo acabou? Eles não sabem o que falar. Eles estão completamente desorientados. Os homens estão devastados nas suas depressões, nos seus desânimos, nos seus medos. Ninguém está colhendo peixe. Tudo desandou. A grande potência egípcia está ruindo e ninguém sabe o porquê. Olha só que coisa incrível no versículo 12. Agora, sábios, anunciem, porque só vai ter uma resposta que vocês podem dar agora para o faraó. É Deus que está atrás disso tudo. Agora no versículo 12, anunciem agora, informem-te do que o Senhor determinou contra o Egito. Diga, agora todos os sábios, os ministros do governo, os presidentes da OMS, vocês não sabem de onde vem, não sabem como organizar, não sabem como curar, não sabem o que está vindo por aí, não sabem quantas ondas ainda virão. Digam, só o Senhor tem a resposta. Então não há sábio que responda, não há inteligência que consiga discernir, não há nenhum conselho que possa resolver, não tem solução. Sabe por quê? Porque quem tocou foi eu. Por favor, eu não estou dizendo que esse texto está falando do coronavírus. Eu só estou dizendo que é a mesma coisa. O princípio é o mesmo. O Senhor toca. E tudo caiu. E tudo desandou. Nem tudo, mas dá para a gente perceber, se Ele quisesse acabar com tudo, Ele acabaria de uma forma muito fácil. Se um vírus fez o que fez, imagine se Ele mandar fogo. Então, para resolver, não tem nenhuma dificuldade. Nós é que não temos juízo de reconhecer que há um Deus vivo e verdadeiro. Nós estamos ainda querendo saber o que é que os sábios têm para nos dizer. O que é que a OMS tem para nos orientar. Não há orientação, filho. Ou vocês estão pensando que a solução é máscara? Não há solução. Quando eu toco, não tem solução. Por favor, digam, é Deus quem faz. Não tem jeito. Então, loucos se tornaram os príncipes de Zoan. Se tornaram loucos, malucos, desorientados, estão enganados. Os príncipes de Mênfis. Mênfis era uma capital que representava a força cultural do Egito. Enquanto Zoan era a capital nobre dos faraós,
Mênfis era uma capital que representava cultura, poder egípcio. Então, Zoan é como se fosse Brasília, a capital dos líderes da nação. Todo mundo um bando de doido. Não há um sábio sequer. Ninguém tem resposta. Então se tornaram loucos, eles estão enganados. E o pior, versículo 13. Eles fazem errar o Egito. Os de pedra de esquina, ou seja, os líderes, eles fazem errar o Egito. Eles não têm para onde, eles não sabem para onde ir. É como Provérbios 11:14 diz, não tendo direção, o povo se acaba. Provérbios 11:14. Não havendo direção, sábia direção, o povo se consolida, o povo se acaba. Não é porque eles são incapazes, é porque há um Deus. Não é porque eles não são sábios, é porque toda sabedoria diante do Senhor é burrice. Não é porque o Egito não é forte, é porque diante do Senhor todo forte não vale nada. O problema é que tem um Deus aqui, o problema é entre aspas, a questão é que há um Deus nesse texto. E quando há um Deus nesse texto, cale-se diante dele toda a terra. Então exalta-se o Senhor. Por que é um caso perdido? Porque eu existo, cara. Por que a tua vida vai ser um caso perdido? Porque eu existo. Porque eu sou Deus. E se você não se ajustar a mim, eu toco na tua unidade. Se você não se ajustar a mim, eu toco no teu sustento. Se você não se ajustar a mim, eu toco no teu direcionamento. Porque sem mim, você não sabe para onde vai, você não tem o que comer e você não sabe se relacionar. Se não for a mim, você vira um animal movido por instinto, você não vai ter relacionamento com ninguém, você não ama ninguém, ninguém te ama, porque você só pensa em você mesmo, por isso que você luta contra os outros, bate nos outros, come os outros, engole os outros, você é um devorador, você é um bicho. Então não é o que eu fiz, é porque inevitavelmente é esse o teu resultado. Porque a minha resposta da minha santidade vai tocar nesses pontos. Está dando para entender, gente boa? Então não é eu estou castigando. Não, é um processo natural de resposta. Existe um Deus neste mundo e Ele é santo, santo, santo. E as suas sentenças não é porque Ele precisa bater em ninguém. As suas sentenças é porque Ele é quem é. E se não estivermos com Ele, mais uma vez, os nossos relacionamentos se acabam, o nosso sustento é uma farsa e a nossa sabedoria não passa de estupidez. É assim que Ele faz com o Egito. Extraordinário, né? Então a gente vê um texto real, bem atual. Parece que nós estamos lendo aqui os noticiários de hoje. Nós estamos observando o que está acontecendo nas nações. Então, uma nação se torna sem destino. Se você quiser acompanhar aí a partir do versículo 11, a nação se torna sem destino, eles não sabem para onde estão indo, vagueando, vacilando, cambaleante na vida, sem propósito e sem encontrar saída, e o pior, se revolvendo nos seus próprios vômitos. Então, algumas pessoas estão cambaleantes na vida, totalmente desorientados, eles não sabem para onde ir, eles não sabem de onde vieram, eles não sabem o que fazer, e o que eles fazem é remover um passado, porque eles só têm passado, eles não têm futuro. Então, e o que eles fazem é remover-se no seu próprio vômito, porque tudo que comeram é ruim, tem que pôr para fora, e é nisso que eles ficam se removendo. Nunca curaram, nunca foram sarados, nunca encontraram um Deus vivo e verdadeiro. O que eles estão vivendo é um ciclo em vômitos. Porque se perguntar para onde você vai, eu não sei. O que você está fazendo da vida, eu não faço ideia. Quem será você daqui a 5 anos, eu não tenho nem noção. Quem te orienta no certo e no errado, eu não sei, eu acho que sou eu mesmo. Então é o absoluto nas suas próprias decisões. Então isso é o Egito, isso é a cara do Egito, é o que Deus faz com o Egito. Que quando nós vamos conversar com frequentadores de boteco, eles não sabem para onde estão indo. Eles só estão lá porque eles não têm ideia para onde ele está indo. Aí surge um Deus vivo e verdadeiro e diz: escuta, você é um caso perdido? Eu disse: eu sou.
Você reconhece que você é um caso perdido? Eu disse, eu sou. Como é que estão os teus relacionamentos? Esse é assim uma droga. Como é que está o teu sustento? Eu disse, eu perdi tudo. Não tenho mais salário, não tenho mais vida, eu estou vivendo de ajuda dos outros. E quem está te orientando? Eu disse, eu não tenho orientação. Eu não sei para onde eu vou, não sei para onde eu vim, eu não sei mais quem eu sou. Então o que é que você é? Eu disse, eu sou um caso perdido. Eu disse, isso, você é um morador do Egito. Porque os moradores de Egito terminarão sim. Agora eu tenho uma resposta para vocês. Aí, quais são os propósitos do Senhor para caso perdido? Gente boa, se você leu o texto e acompanhou o texto, do versículo 16 até o versículo 25, é extraordinário o que o Senhor promete. Acaba aí, isso depende de você. A história vai terminar cambaleantes, sem nada de sustento e sem ninguém para ajudar? Aí diz, não, depende de você. Você que vai decidir. Porque deixa eu te falar quais são os meus propósitos. E de onde eu estou tirando esses propósitos, essa palavra propósito? Eu estou tirando exatamente do versículo 17. Por causa do propósito do Senhor dos Exércitos. Então essa palavra propósito eu tirei do versículo 17. A intenção de Deus. Deus, qual é a tua intenção para os moradores do Egito? Primeiro, é uma mudança de postura. Verso 16 e 17, eu virei, e os homens vão se tornar mulherzinha. Cadê os machão? Pode chorar feito mulherzinha, porque você agora está diante de um Deus vivo e verdadeiro. Cadê fortão? O que banca a vida, o que segura o tranco, o que é macho. Cadê o egípcio, que você confiava em você mesmo? Sempre de nariz empinado, pensando que você era o dono do mundo. Vamos lá, egípcio, agora você se encontrou com Deus vivo e verdadeiro. Primeira coisa, mude a postura, se torne mulherzinha. Incrível, né? Porque os homens se tornarão como mulheres, tremendo de medo. Por favor, mulheres, entenda a força bíblica, significa que vocês são frágilzinhas não, mas para os homens machões, machistas, que eles aguentam, Senhor, você vai se tornar uma mulher quando eu vier. Porque eu vou te humilhar, cara. E você vai chorar. Sabe aquele cara que nunca chorou na frente de ninguém, porque era macho? Você vai chorar tanto. E assim como você criticava a sua mulher que chorava para tudo, você agora vai se tornar um chorão. Porque agora você se encontrou com um Deus vivo e verdadeiro. Extraordinário. Só em você ouvir falar em Judá, você já vai tremer. Imagine o Deus de Judá, que é isso que ele fala no versículo 17. A terra de Judá já é o suficiente para ser um espanto para o Egito. Se alguém chegar assim, Judá, o pessoal começa a se tremer. Calma, eu nem falei do Deus de Judá ainda. Quando eu falo alguma coisa dele, você já está tremendo, e diz, é isso que Deus vai fazer, mudança de postura. Agora reconhece que é um Deus poderoso. Porque quando eu vier, o Senhor dos Exércitos, eu vou agitar a mão contra ele. Gente, é isso que Pedro falou em 1 de Pedro 5,6. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Humilhe-se. Porque quando Deus levantar essa mão, aqueles que não se humilharam, vão se humilhar. E aqueles que se humilharam, vão adorar. Outra área que Deus muda. Quais são as mudanças, quais são os propósitos do Senhor. Outro propósito do Senhor é a mudança de linguagem. Achei extraordinário esse versículo 18, que diz, 5 cidades, gente, eu não sei quais são as 5 cidades. Verso 18, eu não sei as intenções de Isaías, do Senhor, em relação às 5 cidades. Eu acredito que será apenas uma forma de dizer que vai ser a minoria do Egito. Diante de centenas de cidades egípcias, o Senhor está dizendo 5 cidades. Não sei se é isso, mas eu sou mais inclinado a pensar
que o fato de citar 5 cidades, nós não queremos buscar quais são, porque ele só disse a quantidade. E se ele disse a quantidade, é para expressar percentual. Então, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Então, ele não nos disse quantidade, ele só falou da proporcionalidade. Então, 5 cidades significa, será pouca gente. Não é todo o Egito, não. Mas as poucas pessoas que virão do Egito, elas mudarão a forma de falar. Porque elas vão falar da mesma forma que o meu povo fala. Assim também como eu não acho que aqui eles vão falar em hebraico. Eles vão ter a linguagem de Canaã. E eu acho que a linguagem de Canaã é aquela linguagem que diz assim: Deus cumpre o que promete. A turma que virá do Egito vai dizer isso: Deus cumpre o que promete. E sabe o que esse povo vai falar? Fazer aliança comigo. Porque eles vão fazer um juramento e vão cumprir. Então eles vão mudar a forma de falar. Não vai ser mais aqueles que só dizem, são aqueles que dizem e cumprem. Não, como domingo passado, não serão aqueles que dizem eu vou, mas nunca chega a lugar nenhum. É aqueles que dizem vai e vão. Eles fizeram aliança comigo. Eu vou mudar a forma deles falarem. Os termos mudam, os palavrões vão embora. Eles não falam mais igual aos egípcios. Os palavrões que são ditos no trânsito não falarão mais. Eles não terão mais um linguajar egípcio. Eles terão agora um jeito de falar igual ao povo de Canaã. Extraordinário. O jeito de se expressar mudou. O seu vocabulário mudou. Agora é uma língua não mais estranha. Agora é uma língua espiritual. Porque aqui no versículo 18 diz que eles vão falar a língua de Canaã. E essa língua de Canaã, mais uma vez, eu não acredito que é a língua hebraica. Amém, gente boa? Tranquilo? Estamos bem até aqui? Se tiver alguma pergunta, deixa aí para vocês fazerem no final. Podem fazer depois aí, para a gente dar uma sequência até o fim. A gente abre para perguntas, algum comentário. E o pessoal em casa também, se quiser fazer pelo chat aí, pode fazer. Então vamos lá, quais são as intenções do Senhor? Qual é o propósito do Senhor para o Egito que deu tudo errado? O que o Senhor quer de mim então se deu tudo errado? Meus irmãos, leve essa palavra para outros. Leve essa palavra para outros lá. Leve essa palavra lá para outros. Leve essa palavra lá para outros. Quando vocês chegarem diante de gente que está dando tudo errado, quando chegarem diante de pessoas que não tem mais para onde ir, não tem esperança, por favor, fale desses propósitos do Senhor para a vida deles. Não é levá-los para o inferno, não estão condenados ainda, não. Revele os projetos de Deus para a vida dele. Mude de postura, mudar de linguagem, e o Senhor fará isso. E em terceiro, a mudança total. Além de ser uma mudança de postura, uma mudança de linguagem, do versículo 19 até o versículo 22, é uma mudança completa. Que é onde mudança completa é associada à adoração. Que coisa fantástica, gente, aqui desse versículo 19 até o versículo 22. O Senhor afirma que tudo vai terminar com a adoração a Ele. Acompanhe, por favor, aí na sua Bíblia. Versículo 19. Um altar vai ser erigido ao Senhor. Onde? No meio da terra do Egito. Caramba! O Senhor vai erguer um altar no centro do Egito. A centralidade dessas 5 cidades, desse povo que saiu do Egito, será eu. Assim, na fronteira também. Ele fala que na fronteira vai ter uma coluna, ou seja, quem entra e quem sai, saberão que é o Senhor, é Yahvé, que é adorado nessa terra. Porque na fronteira já tem uma placa, aqui é uma terra que só se adora a Deus. Se você sair de mim, você saberá disso, e se você entrar por mim também você saberá disso, porque a marca do Senhor estará na fronteira da minha vida. Além do centro, na fronteira. Extraordinário. Ao Senhor clamarão. Servirá de sinal, e aqui no final, no meio do versículo 20, diz ao Senhor clamarão.
a oração passa a ter agora outro fim, outra pessoa. A oração terá outro destino. Porque se aqui está dizendo que ao Senhor eles vão clamar, significa então que a idolatria foi abolida. Eles não têm mais outros deuses a quem clamar. Aos feiticeiros, aos deuses, aos encantadores, aos necromantes, lá do versículo 3, esse povo não faz mais parte da minha vida. Eu clamo ao Senhor. Eu vou orar ao meu Deus. Mudou, eu não tenho mais ídolo. Eu não recorro a homens, eu não confio em cartão, eu confio no meu Senhor, a Ele eu vou clamar. Mudou tudo, gente. O Senhor está mexendo agora numa proposta de mudança total na vida da pessoa. E aqui quando Ele vai dizer, e qual é a resposta para o clamor, gente? Boa. Final do versículo 20. Clamarão por causa dos opressores. E o que o Senhor vai fazer? Enviará um Salvador. Vai enviar um Salvador e defensor, e esse os livrará. Quem é esse Salvador? Aleluia! Então o Senhor disse assim: vai vir do Egito o Redentor, e eu vou cumprir a promessa. Saiu do Egito para voltar para o Egito e ganhar o Egito a todos aqueles que clamarem. Porque o meu projeto não é matar o Egito, o meu projeto é salvar o Egito. Quando eles me clamarem a mim, eu mandarei um Redentor. Meu Deus, olha Jesus aqui sendo revelado nesse texto. Um Salvador, um defensor, gente boa. Ninguém precisa nos defender. O Senhor já mandou o nosso defensor. O Senhor se dará a conhecer. Isso aqui eu achei extraordinário, porque não se glorie o rico na sua riqueza, o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer. E ninguém é capaz de conhecer ao Senhor se Ele não se revelar. E o que o Senhor está prometendo ao Egito? O Senhor se dará a conhecer. Você não tem como me conhecer pelos teus esforços. Você não tem como me conhecer pela tua dedicação. Você não tem como me conhecer pela tua oração. Você só tem como me conhecer de uma forma: se eu me revelar a você. E aqui eu estou dizendo, eu me deixarei ser conhecido. Então não há nada melhor para o Egito do que conhecer o Senhor. Então a gente está falando da maior glória. Enquanto os egípcios pensavam que tinham glória, o Senhor está dizendo, não, essa é a melhor, me conhecer. Meu Deus. Agora a adoração vai fazer sentido. Porque depois que eles conhecem ao Senhor, aí no final do versículo 21, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Ou seja, agora sim pode fazer sacrifício. Por quê? Porque você me conhece. Então você não faz sacrifício para me conhecer. Você só deveria fazer sacrifício se me conhecesse. Então a tua prioridade não é fazer sacrifício para mim. A tua prioridade é me conhecer. E eu só me revelo para aqueles que mudaram de postura, mudaram de linguagem. Agora você vai me conhecer, porque a transformação vai ser total. A primeira e a segunda sou eu que faço. A terceira eu me revelo. Muda tudo. Agora a tua adoração vai fazer sentido. Incrível, muitos estão fazendo sacrifícios ao Senhor, adorando ao Senhor, mas não o conhecem. Então nada mais sem sentido do que adorar um Deus que você não conhece. Quem é o teu Deus? E muitos sentam nessas cadeiras por anos e não conhecem Deus. Sim, é verdade. Porque o seu coração ainda é egípcio. Desunião com todo mundo. Nada vinga na sua vida. E ele não tem direcionamento nenhum. Então, muitos de nós que estamos aqui, ou nos ambientes eclesiásticos, não é falta de direcionamento. É excesso de coração egípcio. E o Senhor não vai competir com outros deuses.
ou quebre os seus ídolos e venha para mim, ou competição eu não entro. Então muitos de nós estamos aqui cheios de ídolos. Não digo nós aqui, eu digo nos ambientes eclesiásticos. Querendo que o Senhor apenas nos abençoe para que os nossos ídolos, eles sejam alcançados. Ou seja, casar pode ser um ídolo. E nós estamos aqui para quê? Para que o Senhor nos abençoe com um casamento, certo? Então, nós queremos apenas que Deus faça com que a gente chegue até os nossos ídolos. Quando é a adoração total, diz assim, o Senhor é o centro e o Senhor é o fim do território da tua existência. Ele está nos fins, está na fronteira. Qual é o teu principal patrimônio? Eu. Do que você precisa? Absolutamente nada, porque no centro e nas fronteiras, a tua história já está resolvida. Então, tendo ou não tendo, possuindo ou não possuindo, chegando ou não chegando, você não vai ter falta. Porque o Senhor é o meu pastor, e quando Ele é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Ele é capaz de suprir as minhas carências e as minhas lacunas, que por sinal serão muitas. Mas Ele vai ser o meu tudo. Então muda. Então eu não tenho mais ídolos. Boa, caminhando para o fim, mudança de rota, verso 23. Quais são as mudanças? E por favor, se você não prestou atenção aí, gente, a partir do versículo 16, sabe qual é a sequência que tem? Naquele dia, naquele dia, naquele dia, naquele dia, pode perceber. Sabe por quê? Porque pode ser hoje. Porque pode ser que naquele dia seja o meu hoje. A gente pode sair daqui diferente. Porque naquele dia não é profético, no sentido para frente. Naquele dia é profético no sentido de eternidade hoje. Então pode ser o meu dia. O ruim é que quando o meu dia nunca chega, né? Então, versículo 22 aqui, o Senhor fere os egípcios e cura. E o Senhor está declarando que converter-se-ão ao Senhor e Ele lhes atenderá as orações e os curará. E quando é no versículo 23, por causa disso, mudança de rota. Porque se os egípcios se convertem, então a rota mudou. Veja só no versículo 23, naquele dia haverá estrada. De onde para onde? Então, só te falar uma coisa, Egito e Assíria são inimigos. Então eles não são amigos não, não são aliados não. Na história, Egito e Assíria, eles são inimigos. Tanto é que quem devastou o Egito no campo histórico foi a própria Assíria. E o Senhor está dizendo, vai ter uma estrada agora. Essa estrada vai dar onde? Na Assíria. Aí ele chega para os assírios. Essa estrada que o Senhor colocou aqui, vai terminar onde? Lá no Egito. Vamos para a briga? Não, vocês vão juntos me adorar. Porque eu mudei a rota da tua vida. Você tinha sempre um caminho contra alguém. Hoje você vai ter um caminho a favor de alguém. A tua rota mudou. Eu vou preparar um banquete, uma mesa na presença dos teus adversários. Se alguém te amaldiçoar, abençoe. Se você tem um inimigo e ele estiver com fome, você dá comida. Se você tiver um inimigo, ele vai te matar, mas se ele tiver com sede, você dê água. E se ele me matar, se você morreu na missão, morreu me obedecendo. Porque a tua rota agora mudou. Você não está mais contra ninguém. A única pessoa que você está contra é contra esse rei feroz chamado Satanás. A única pessoa que eu te dou autoridade para você odiar é Satanás e seus demônios. A única. Por isso que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E pode ser que as nossas lutas estejam erradas. Então, o ódio no nosso coração é coração egípcio. A raiva, o ressentimento, a ira, o rancor no nosso coração é egípcio. Foi aí que ele tocou, para colocar um contra o outro. Isso é ambiente egípcio. Nós podemos sofrer isso, e vamos sofrer isso. Por isso que quando depender de vós, tem de paz com todos. Mas quando depender de vós, porque o Egito vai me odiar.
E quando me odiar, sabe o que vai daqui para lá? Água. Agora, tem egípcios e tem assírios que virão dessas nações, e sabe o que vai acontecer no versículo 23? Adorarão juntos. Incrível como as rotas mudam. Quem eu chamava de inimigo ontem, hoje nós estamos sentados aqui adorando o Senhor. Sabe quem fez isso? O Evangelho. Ele transforma inimigos em irmãos. Então, antes, quem não acreditava em mim, ele vai estar sentado ao meu lado, me reconhecendo que hoje eu sou seu irmão. Sabe quem faz isso? O Evangelho. E por último, quando Deus muda a rota, Ele também muda o nome. Mudança de nome, verso 24 e verso 25. Israel é terceiro, vai entrar nessa parada aí, e com os egípcios e os assírios, e Israel vai ser o que no meio deles dois? Uma bênção. Então o Senhor nos chamou para sermos o quê? Qual foi o chamado de Abraão? Eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, eu vou te abençoar os que te amaldiçoarem. Você seja uma bênção. Então a tua vocação é ser bênção. Então entre os assírios, entre os egípcios, o Israel de Deus, que somos nós, tem um propósito: ser bênção na vida deles. Por quê? Porque o Senhor muda de nome. Veja só. O Egito vai ser chamado de quê? Bendito seja o Egito. Acredita nisso? O Egito será chamado de bendito. E parece que Deus não está muito satisfeito. Ainda diz assim, meu povo. Você está de brincadeira. Não, o Egito é meu povo também. Você pensava que era só você? Pensava que era só você porque é crente? Pensava que era só você porque é evangélico? Não, não. Eu tenho muita gente minha no Egito. Ele é o meu povo. E é bendito. Sabe o que eu vou chamar a Síria? Meu projeto. Você está de brincadeira? Eu pensava que eram nós. Não, vocês? Não. A Síria é meu projeto. É minha obra. São meus obreiros. E nós? A minha herança. Então só vocês não mudam de nome. Porque vocês são a minha herança. E a herança não muda de nome nem de dono. Mas Egito, que vocês diziam que era amaldiçoado, eu vou chamar de bendito. E a Síria, que era uma praga, eu vou chamar de minha obra. Porque eu mudo histórias. Então esse é o projeto dos casos perdidos, o projeto do Senhor, os propósitos do Senhor para casos perdidos. Amém? Então, Isaías 19, queria compartilhar com vocês esse ponto. Só para consolidar um pouquinho mais. No momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, olha só o coração de Deus aqui. Se a nação se converter da sua maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante de mim, não der ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que eu houvera dito que lhe faria. Então, essa palavra aqui é crucial. Porque Deus não tem projeto de matar, Deus tem projeto de salvar. Quer ver outra? Ezequiel diz assim, se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu, guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá. Quem? Perverso. O que ele fez? Se converteu. Não será morto. Não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, qual justiça? Se converteu, ele viverá. Acaso eu tenho prazer na morte de um perverso? Não tenho prazer. Quem é o seu Deus? Eu não tenho prazer na morte de perverso. Diz o Senhor, eu desejo antes que ele se converta e viva. Por que você está sentenciando os outros? Se nem eu sentencio. Por que isso, Senhor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que enviou esse Redentor aqui para todo aquele que clamar. Versículo 22 que nós lemos. Eles vão me clamar. E quando eles me clamar, eu vou mandar um Redentor. Para que todo aquele que nele crê, não é para morrer, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Espero, nesses poucos tempos aí que a gente fica juntos, de um dia cansativo, o Senhor tenha falado com você. E que aquele dia seja hoje para nós. Você que está acompanhando em casa, que aquele dia seja hoje. Alguma consideração, gente? Alguma pergunta? Pastor, duas observações. Essa história parece muito a história de Nínive, né? Lá de Jonas. Isso. Foi muito. o que Deus fez com Nínive, né? Uhum. E a outra observação é que lá no começo, quando eles estavam perdidos, eles não tinham unidade nem com os irmãos, nem com os vizinhos, nem com cidade, né? Eles tinham perdido ali a unidade. E aí, depois que eles se converteram ao Senhor, eles passaram a ter unidade até com os inimigos, né? Que aí tinha a estrada que os ligava e eles passaram a adorar juntos. Então, como Deus faz diferença, né? Eles não conseguiam nem viver bem, conviver bem, eles só dentro do Egito. E aí depois, quando eles reconheceram o senhorio de Deus, eles passaram a amar até os inimigos. Isso. Muito parecido. Porque Deus ele trabalha com uma lógica. Para ele encerrar o projeto Babel, o que ele fez? Tocou para que houvesse a não mais unidade. E eles antes disse assim, esse povo é um só. E esse povo sendo um só, qualquer projeto que eles empreenderem, eles vão executar. Viu porque a unidade da igreja é imprescindível? Porque se o meu povo for um corpo, ninguém pode parar. Mas um povo desunido. Então veja que é o mesmo projeto. Então quando o Nínive está nesse ambiente e se converte, passa a ser um povo só. Sabe por que a gente não se torna um povo só? Não é porque o outro é difícil. É porque a gente ainda não se converteu. A gente só não pode ser o mesmo com alguém que se diz irmão e vive na falsidade. Aí a Bíblia diz que com esse você nem deve comer. Apesar de estar aqui. O que eu digo para você é, tenha discernimento. Tem irmão que a gente não come pizza com ele, para que ele se sinta envergonhado, para ele saber que a nossa mesa é diferente. Tem irmãos que a gente come um pedaço de pizza, e tem irmãos que a gente abre uma pizzaria com ele. Tem irmão que passa a ser tão próximo da gente que a gente abre uma pizzaria com esse cara, a gente vai fazer uma sociedade. Tem outros que a gente só come pizza junto. E tem outros que nem pizza a gente come. E se você for buscar no Evangelho, você vai encontrar esses 3 tipos de relacionamento. Por favor, não diga que ele é inimigo, mas não o aceite para que ele possa, pela vergonha, se tocar e mudar de postura. Pare de legitimar a safadeza na sala da sua casa ou nos seus ambientes. Então, com isso aí, não coma, não. Para ver se ele cai em si. Incrível, né? A gente não está rompendo a amizade ou a união. A gente está provocando uma consciência para que ele volte para a união. Mais alguma pergunta, gente boa? Alguma coisa? Fala. Não, eu só fiquei pensando, né, em como Deus ele é perfeito nos planos que ele faz, né, e toda a história da humanidade, do universo, né. Você vê que até mesmo a questão histórica, sei que não é a intenção aqui, mas a questão histórica do Egito é essa, né. E essa promessa, essa palavra foi dada antes da invasão ao Egito, né. E depois desse tempo, o Egito nunca mais teve um governo próprio, né? Isso. Sempre foi alguém impondo sobre ele, né? Sempre sobre ele. E se a gente não se converter, né? E não aceitar esse Cristo, né? E colocar esse altar no nosso meio, a gente vai sempre ter um tirano sobre nós, né? Sempre. Sempre. Ele vai só mudar de nome,
Isso. Mas sempre vai ter um tirano sobre nós que ele precisa ser deposto. Valeu. Tchau, gente. Boa noite, bom descanso. Deus nos abençoe. Até domingo.